Queria agradecer a vossa presença. Nós temos aqui feito um esforço para trazer pessoas com conhecimento em determinados tópicos e que ajudem as nossas pessoas, não só pessoalmente, mas também nos temas aqui da empresa que são relevantes. Eu lembro-me que ao início, quando começámos, basicamente dividimos o conhecimento em duas categorias. Uma categoria que era o ferrão, que era quem sabia programar, e depois era o resto da malta, que faziam tudo um bocado o resto do separado. Sim? Desculpa? Alô? Havia um comentário. E pronto, e cada vez mais conseguimos ter esta oportunidade de conseguir trazer conhecimento de outras áreas e nomeadamente aqui o CFA, provavelmente muito pouca gente aqui na empresa sabe o que é o CFA. Eu já tive contacto no passado com algumas pessoas e com a entidade em si. É provavelmente a entidade mais reconhecida em termos de finanças e de investimento a nível internacional, pelo menos do que eu conheço. Lembro-me quando estava na faculdade ainda a olhar que haviam 3 níveis, não sei se ainda é assim, mas eu lembro que haviam 3 níveis, que aquilo era autodidata. Nós aqui na academia temos um bocado de resistência aos temas autodidatas, temos 3, às vezes 4 master coders em cada turma, mas era uma coisa muito autodidata, que a pessoa tinha que ter uma grande persistência e uma grande força de vontade para estudar para além do horário dos estudos ou do trabalho, e que depois normalmente havia um ano para estudar, depois havia um exame no final e depois muito poucos passavam no nível 1, depois o nível 2 era mais difícil, o nível 3 então quase ninguém passava, e era assim uma cena super complicada e super exclusiva. E pronto, basicamente é isto, e nós convidámos toda a gente aqui da empresa que tivesse interesse neste tema para participar hoje e para estar a ouvir-vos um pouco, e também acho que é interessante para vocês nos conhecerem a equipa, conhecer as nossas pessoas, e por isso obrigado, e tenho a intro feita e passo-vos a palavra. Não sei se já agora, pronto, eu sou um dos fundadores da empresa e também CEO, e aqui está muitas equipas representadas, muita gente, estou a ver aqui as fotos e os nomes, e pronto, gostava só se fizesse também uma introdução antes de começarem, sobre vocês, e depois passo-vos a palavra. Sim, basicamente, muito obrigado, João. Aqui o contacto também veio do Bernardo, que também é CFA, e ele mostrou gosto nesta iniciativa que nós começámos desde 2020. O programa CFA ainda é o que diz, ou seja, é esse amontoar de 3 níveis, cada um mais difícil do que o outro, mas também não é assim tão difícil como acho que se vende muito difícil. É como programar, no fundo, também. Para nós é um bicho de 7 cabeças, não sei, vou programar e tal. Para nós também é um bicho de 7 cabeças, mas a verdade é que é um bocadinho mais fácil do que isso, mas sim é exigente. E nós, desde 2020, temos tido esta ambição de tentar aumentar o nível de literacia em Portugal. Portugal que, dos 19 países da zona euro, no último boletim do Banco Central Europeu, somos o pior em termos de conhecimentos de literacia financeira. É algo que temos que mudar e nós temos feito este esforço. Este é o nosso 15º evento. Estimamos ter chegado diretamente a mais de 5 mil pessoas, e atualmente temos também outros programas, parcerias com universidades, e estamos a tentar chegar mais longe neste ponto. O CFA, como dizes, é uma instituição internacional em termos de finanças, é uma acreditação, pronto. Está presente em mais de 180 países, tem mais de 100 e tal mil membros, 150 mil membros, qualquer coisa como isso. Por isso é uma instituição bastante grande e respeitada, e está a tentar entrar nas comunidades locais, ser mais conhecida, porque é um bocadinho elitista, pronto, é conhecida dentro do mundo financeiro, mas como se costuma dizer, nós metemos este nome à frente, CFA, depois do apelido, e há pessoas que acham que nós mudamos de religião ou aconteceu qualquer coisa, porque de facto não se conhece. E também estamos focados em mudar essa imagem e dar-nos a conhecer e chegar às pessoas e ao público e ajudar e aportar valor. Por isso, sem mais demoras, passava se calhar ao Pedro, que vai começar então a apresentação. A apresentação vai sendo dinâmica.
Esperamos guardar as vossas perguntas e responder às vossas perguntas mais no final, onde tenhamos uma sessão mais aberta e à vontade para tirarmos dúvidas, mesmo temas não abordados diretamente na sessão. Por isso estejam à vontade. Muito obrigado pelo convite e temos imenso gosto, o maior gosto de estar aqui hoje. Obrigado, Raul. Olá, como o Raul disse, o meu nome é Pedro Marques, sou CFA desde 2017 e é um privilégio estar a partilhar aqui o palco digital com o resto dos meus colegas do CFA, com o Raul e com o Vítor. Agradecer à Susana também a organização do evento e à Academia do Código a oportunidade de juntar tantas pessoas interessadas neste tema. Isto é um pouco por carolice nossa, o tema da literacia financeira, mas acho que nada melhor do que as pessoas mais ligadas ao setor financeiro tentar desmistificar e desmontar aqui um conjunto de conceitos, produtos, estratégias, mitos, para que seja mais fácil às pessoas discutirem este tema e, acima de tudo, vejam isto como uma lógica de permitir ter tópicos de discussão e que levem as pessoas a juntar mais conhecimento, a ajustar alguns comportamentos e modificar algumas atitudes. É este o nosso objetivo central em todas estas sessões. O que nós vamos aqui falar hoje poderá parecer um bocadinho básico, principalmente esta primeira parte da poupança que eu vou partilhar convosco. Depois vamos ter uma parte dedicada ao investimento e depois vamos ter uma parte dedicada aos erros comportamentais que impactam significativamente na forma como nós investimos e como decidimos manter ou não manter as nossas estratégias, e depois, por fim, falar um bocadinho sobre produtos, sem vos amassar muito, deixando espaço para discutirmos alguns tópicos que sejam questionados por vocês, e, portanto, vou só tentar partilhar aqui a minha apresentação sobre a poupança. Espero que estejam a ver. Confirmam? Sim, sim. Sim? Ok. Obrigado. Ok. Excelente. Então, começando pela poupança e começando por tentar passar-vos apenas 3 ideias básicas de poupança, que será fundamental. Eu diria que este será o alicerce para que nós tenhamos uma estratégia de investimento saudável, ou seja, só posso investir aquilo que eu conseguir organizar nas minhas finanças como uma parte dos meus ativos que possam ficar ajustados ao horizonte temporal que eu tenho disponível, e, portanto, começar por aqui para nós é muito fundamental. Com uma coisa muito simples, um conceito muito básico, que é o que não é medido não é gerido, e, portanto, para nós aquilo que é fundamental e aquilo que nos parece ser o ponto de partida é começar a medir. E esta medida é claramente um orçamento familiar. E o orçamento familiar, a maior parte das pessoas pensa no orçamento de Estado, e que tem que ser uma coisa muito complicada e que tem que ser algo feito em Excels muito quitados, mas a verdade é que tem que ser uma lista que tem que ser algo completa daquilo que são os nossos rendimentos e aquilo que são os nossos gastos, e vamos tentar trazer-vos aqui algumas dicas de como construir este orçamento. E, portanto, começar pelo mais simples de tudo, que é os rendimentos, e, portanto, a partir do momento em que eu consigo elencar os meus ordenados, pensões e rendas, a primeira parte está feita, e, portanto, preciso é de começar a perceber, depois, ao nível do consumo, seja habitação, alimentação, vestuário, educação, o que for, qual é que é a proporção deste consumo que consome o meu rendimento. Esperemos que seja inferior ao rendimento, porque se não for inferior ao rendimento, então surge-nos aqui um terceiro conceito muito importante, que é o crédito, e este crédito pode assumir variedíssimas formas, crédito de habitação, crédito de automóvel, crédito pessoal, etc. E aquilo que nós vemos do crédito, o crédito é claramente um arrastão para futuros momentos, porque acaba por significar que no futuro eu já estou
condicionar as minhas escolhas e o meu orçamento, porque, quer queira, quer não, eu vou ter que libertar parte daquilo que é o meu rendimento, não só para o consumo, mas também para o crédito que eu assumi. E, portanto, estou a passar responsabilidades para o futuro e isso é algo que nós temos que ter bem noção do que é que significa. Relativamente à poupança, é simples. Quando eu tenho um rendimento que ultrapassa o consumo, então eu consigo fazer alguma poupança e isto permite-me, nos momentos subsequentes, conseguir alargar um bocadinho mais as minhas opções de escolha e provavelmente conseguir ter uma maior resiliência financeira, que é isso que se procura. Isto é só teoria, mas nós fomos perguntar, nós não, a comunidade portuguesa de supervisores financeiros foi perguntar à população portuguesa, através de uma coisa que se chama o Inquérito à Literacia Financeira da População Portuguesa, que já vai na sua segunda edição, pelo menos neste formato mais próximo com as métricas internacionais, e que está disponível, se vocês tiverem curiosidade de ver, está disponível no site do Todos Contam, que é um site que centraliza muita informação sobre o tema da literacia financeira em Portugal. E neste inquérito, uma das perguntas foi saber se os entrevistados tinham alguma forma de gestão orçamental, e as pessoas disseram, 81% das pessoas disseram que faziam algum tipo de orçamento. A única coisa, nós achamos que isto é ótimo, ainda bem que as pessoas têm esta noção e têm esta referência. Aquilo que eu acho que nós temos que ter consciência é que não basta dizer que o orçamento é uma ideia que eu tenho na cabeça, é algo que eu construí com base em algumas percepções que eu tenho. Efetivamente, tem que haver um exercício físico de escrever as entradas e as saídas num papel, numa folha de Excel, numa coisa simples, mas que este processo físico tem muito depois de psicológico, em que acaba por ancorar grande parte daquilo que são os nossos encargos, os nossos custos ao longo do mês e que se torna muito importante que as pessoas reconheçam. Depois, há uma parte significativa da população portuguesa que diz que fez poupança e uma parte, cerca de um terço, que diz que não conseguiu fazer. Aqui, grande parte dos motivos foi a falta de rendimentos para esta questão da poupança. Mas temos aqui 2/3 das pessoas que diz que fez poupança no último ano, o que não deixa de ser muito positivo. Fomos ver se, do ponto de vista estatístico, aquilo que nós tivemos a falar e aquilo que pode ser a nossa referência pessoal, se é o que nós verificamos do ponto de vista mais global, macro. E, portanto, aqui o que nós temos à nossa frente, e recorrendo a dados da Pordata, aquilo que nós temos é o rendimento disponível bruto das famílias, começando em 1995 até 2021. E, portanto, ainda é um número provisório, mas pelo menos já está relativamente fechado para dezembro ou muito próximo deste valor. E aquilo que nós vemos é um crescimento muito sustentado do rendimento, e, portanto, passamos de 65 mil milhões de euros no cômputo geral para 146 mil milhões de euros, quase 147 mil milhões de euros. E é óbvio que se nós olharmos para o consumo, aquilo que nós verificamos é que o consumo cresce também com um nível muito significativo ao longo dos anos, e estamos aqui a considerar exatamente o mesmo período temporal. Chamo só a vossa atenção para aquela anomalia ali nos últimos 2 anos, e, portanto, é o efeito estatístico da pandemia. Eu acho que fica aqui um bocadinho patente aquilo que se passou e as consequências que tivemos com a alteração dos padrões de consumo nos últimos, pelo menos nos últimos 2 anos. Relativamente aos empréstimos, aquilo que nós temos verificado é um crescimento também bastante acentuado do crédito, seja automóvel, habitação, pessoal, e estamos só a falar de particulares, não estamos a alargar aqui nem em empresas nem a Estado, ok? E relativamente ao crédito, aquilo que nos parece ser importante dizer é que não estamos no pico de 2008, 2009, mas já estamos com taxas de crescimento anualizadas muito significativas e portanto, provavelmente estaremos já quase a atingir os picos que atingimos na anterior crise. Relativamente à poupança, deixo-vos aqui esta nota, também com os dados até 2021,
onde aquele movimento, o gráfico é inverso ao do consumo, como vocês podem ver, aquela anomalia ali nos últimos 2 anos, e que tem a ver com o facto de as pessoas, ao não consumirem, acabarem por ficar com mais poupança acumulada, e portanto, neste momento já estamos a normalizar os padrões de consumo, e isto não quer dizer que seja obrigatoriamente mau ou bom. Eu acho que devemos tentar perceber se houve ali um choque que permitiu aumentar a poupança, então por que não tentar manter algumas restrições para que ela perdure um pouco mais no tempo. Nós, em termos nominais, vemos um crescimento significativo, mas em termos percentuais estamos com níveis ou taxas brutas de poupança relativamente baixas quando comparado com outros países, na ordem dos 6, 7%, e isso é algo que nós queremos incentivar a mudar. E, portanto, tudo o que nós falamos, quais é que são aqui as nossas principais conclusões neste primeiro tema em que ligamos o orçamento para a vida das pessoas? Na nossa opinião, isso há slide que eu acho que é muito importante reter para o vosso futuro, é esta priorização da poupança. A poupança normalmente surge sempre no fim se chegar ao fim ainda sobrar saldo, então eu poupo qualquer coisa. E nós achamos que se houver este esforço, se houver este compromisso de escrever no papel o que é que vão ser os meus gastos e tentar logo à partida definir que a poupança é um gasto necessário, é algo que tem que existir na minha gestão orçamental, então nós já estamos aqui a marcar um ponto muito, muito importante. E depois a seguir um outro esforço que é muito significativo, que é conseguir, dentro do consumo, separar o que é essencial do que é supérfluo. E isto é difícil, é um trabalho que depende de pessoa para pessoa, que vai gerar também muitas discussões dentro do agregado familiar, provavelmente, mas que, na nossa opinião, é também um ponto de partida para permitir às pessoas olhar para aquilo que pode ser cortado ou aquilo que não pode ser cortado ou que está mais difícil de poupar. Olhando para o consumo essencial, o que é que nós estamos aqui a falar? Alimentação e bebidas, portanto, supermercados são 22%, os dados da Pordata para o consumo das famílias no território nacional, cerca de 20% para a habitação, rendas e outros encargos como eletricidade, luz, gás e transportes 14% e 9% restauração e hotéis. E, portanto, este, no cômputo geral, ocupa aqui um espaço significativo do consumo das famílias e que nós, por ser o mais genérico possível, consideramos como consumo essencial, mas depois eu acho que é importante fazer um esforço para tentar perceber no orçamento de cada um o que é que significa cada uma destas rúbricas. E depois no consumo de supérfluo, aquilo que nós achamos fundamental é, identificando este consumo de supérfluo, então tentar perceber se ele é urgente ou não é urgente, se eu posso aguardar por alguma época de promoção para conseguir ter aqui algum benefício, comparar e pesquisar bastante para encontrar outras alternativas e depois perceber se tenho que ficar com o original, se não posso ficar com uma cópia, se posso comprar um equipamento condicionado, se posso comprar em segunda mão, etc., para tentar reduzir em parte este consumo supérfluo e libertar mais valor para a poupança. E, portanto, segundo post-it que nós vos deixamos, ao nível da gestão orçamental, priorizar a poupança e, portanto, aquele movimento de trazer para segundo lugar a poupança quando eu estou a fazer a minha gestão orçamental e depois olhar para o meu consumo e começar a separar aquilo que é essencial daquilo que é supérfluo. E depois tentar otimizar este consumo, particularmente no supérfluo, tentar ver se consigo diminuir o impacto que tem no meu orçamento. Passando para o último post-it que nós gostaríamos de vos deixar, tem a ver com eu poupo e poupo para quê? E aqui entramos na lógica dos objetivos financeiros e voltamos aqui ao nosso inquérito à literacia financeira da população portuguesa e perguntámos se as pessoas definiam objetivos e cerca de 61% das pessoas disse que não definiam objetivos, o que nos parece ser
um dos principais problemas, porque depois não conseguimos fazer o resto do percurso, e já vos vamos dizer qual é que é esse percurso. Relativamente às pessoas que dizem que poupavam, há um conjunto significativo de pessoas que poupa para despesas imprevistas e para um pé de meia, por assim dizer. Mas depois temos aqui pessoas que claramente têm objetivos de poupança duradouros ao longo do tempo, horizontes temporais longos. E aquilo que nos choca é que haja esta inconsistência entre aquilo que são os objetivos das pessoas e os veículos de investimento que poderiam financiar esses mesmos objetivos. E, portanto, aquilo que nós verificamos aqui é a pergunta à população portuguesa dos investimentos que faz, o que é que se já investiu em ações, em fundos de investimento e obrigações. E o que nós chegamos à conclusão é que 88% das pessoas não investe em ações, fundos de investimento ou obrigações, e essa é uma preocupação enorme e algo que nós tentamos claramente identificar, com o objetivo de olhar para as minhas poupanças e depois perceber, eu devo montar um fundo de emergência ou liquidez, eu devo montar um fundo de curto e médio prazo e depois devo montar um fundo de longo prazo. Mas isto, todos, não posso utilizar os mesmos ativos financeiros, os mesmos valores mobiliários para atingir cada um destes objetivos e, portanto, eu tenho que aqui dar um passo adicional, que é ajustar aquilo que é a minha estratégia de investimento ao objetivo e ao horizonte temporal que eu tenho. E, portanto, se nós o conseguimos fazer, nós estamos convencidos que a poupança será, quando constituída, será e investida, será um benefício no futuro e permitirá alargar as opções de escolha, permitindo até aumentar a possibilidade de consumo, que é o essencial, e muitas vezes depois também, em algumas situações, o supérfluo. Relativamente à gestão da poupança, ajustar os produtos de investimento às necessidades financeiras e depois tomar decisões informadas, particularmente nas questões relativas ao risco e ao retorno, que depois já vamos ver um bocadinho mais à frente o que é que isto significa. Estes são os 3 post-its que nós queríamos deixar, mas em todos estes workshops, normalmente as pessoas ficam sempre com aquela sensação, é tudo teoria, mas depois na prática isto não espremido, não dá nada. E, portanto, deixamos aqui um esforço adicional, pegando nestes três post-its, e tentámos construir aqui uma praticazinha para consubstanciar aquilo que é a realidade de um exemplo genérico. Portanto, com um rendimento de 1.000 euros, uma poupança de 50 euros, 600 euros de consumo essencial, 300 euros de crédito e 50 euros de consumo supérfluo. Se calhar há pessoas que vão dizer, o consumo supérfluo é muito baixo, o consumo essencial é muito elevado, outras o contrário. É um exemplo, considere isto uma forma exemplificativa para puxar a teoria para a prática e depois, a partir daqui, tentar alavancar aquilo que é todo o processo de criação deste radar das poupanças. E, portanto, os objetivos, depois de eu conseguir chegar a um fundo de emergência de 5.400 euros, e, portanto, aqui são cerca de 12 meses de despesas fixas, e, portanto, há um grande debate sobre qual é que é o valor do fundo de emergência, se devia ser 6 meses, se devia ser 12. Isto também varia muito em função do tipo de despesas que nós temos. Portanto, pessoas com créditos devem ter mais algum cuidado e devem reforçar os fundos de emergência. As pessoas que têm poucos riscos segurados, os riscos de responsabilidade civil, os riscos de saúde, os danos próprios do automóvel, etc., devem reforçar o fundo de emergência como forma de se precaverem face a situações temporâneas e, portanto, fica esta ideia para vocês trabalharem também nas vossas situações pessoais. E depois, a seguir, aquilo que nós juntamos é um fundo de curto e médio ou médio prazo,
para o valor de 9.000 euros e um fundo de longo prazo para os 5.000 euros para financiar, por exemplo, os objetivos da reforma ou da educação. Portanto, deixamos aqui um pequeno exemplo de como é que esta lógica de colocar 3 fundos no meu horizonte para depois conseguir ir planeando. Nós depois, no final, deixaremos... Aqueles 25.000 euros vêm da poupança de 50 euros por mês? Podem não vir só da poupança de 50 euros por mês. Esse, o que nós temos que perceber é, para eu conseguir concretizar alguns objetivos de longo prazo, eu depois tenho que fazer algumas escolhas. Que é, eu se continuar a poupar 50 euros por mês, não vou conseguir lá chegar ao fundo de longo prazo. Agora, isto também não quer dizer que eu não possa fazer este meu planeamento. Aquilo que eu depois tenho que fazer é, se eu quero efetivamente atingir este fundo de longo prazo 10, 15 anos, então eu depois vou ter que conseguir claramente ajustar a minha poupança e vou ter que aumentar de certeza absoluta se quero atingir estes objetivos. Ok? E estes objetivos levar-nos-iam para outras discussões que têm a ver com o facto de qual é que é a perda do meu rendimento na reforma, se eu quero restituir esta perda de rendimento, sim ou não, se sim, então qual é que é o valor que eu devo atingir à idade da reforma. E, portanto, este deveria ser o fundo de longo prazo que eu deveria ter, se considerar só o objetivo da reforma. Ok? Este exercício é um exercício genérico, ainda relativamente simplista, que pode ser ainda melhorado e reforçado com mais alguns add-ons, por assim dizer. Relativamente a esta ficha, nós deixamos e vamos depois partilhar convosco o exemplo e aquilo que é o layout do que aquilo está aqui em causa para tentarem ajustar para os vossos casos pessoais, se assim entenderem, e poderem ter aqui um modelo para começarem esta discussão. Está bem? Passando para o Raul, que vos vai falar um bocadinho sobre o investimento, o risco e o retorno, e depois regresso com o tema do... Muito boa tarde. Eu aqui vou pegar então no que o Pedro já começou a falar e vou passar por parte dos investimentos, ou seja, aqui a lógica é inicialmente pensarem nestes vossos objetivos, fazerem os vossos orçamentos e com isso conseguirem separar muito bem o que é os vossos gastos essenciais, o que é que são gastos supérfluos e o que é poupança. Pronto. E depois vamos pegar nessa poupança e vamos então começar a trabalhar essa poupança e conseguir pôr o dinheiro a trabalhar para nós. Começar assim num tom positivo, não é? Se eu poupar 250, estavam há bocado a falar dos 50 euros, então vamos fazer aqui um exercício teórico. Se eu poupar 250 euros por mês durante 40 anos, estamos a falar de um horizonte temporal largo, com a média de retornos do mercado acionista mundial aos 71 anos, portanto eu tenho 31, por isso aos 71 teria mais ou menos 1 milhão de euros. E muita gente olha para isto e diz assim, é fantástico, então de facto vou ser milionário se fizer isto, mas não vou começar já, começo daqui a 10 anos, ou seja, 250 euros por mês, por ano estamos a falar de 3.000 euros, em vez de 1 milhão tenho 970. Se começarem daqui a 10 anos, têm menos de metade, têm cerca de 400 e poucos mil euros. Porquê? Porque o impacto do juro composto é brutal, isto é quase como uma bola de neve, não é? Começa muito pequenina e depois é juros sobre juros a ganhar bastante força. E nessa perspectiva, quanto mais cedo, melhor. Este é um principal conselho. Vamos também ver outros conselhos que vamos dando esta lógica de automatizar a poupança, da poupança vir primeiro, é muito importante, e depois também automatizarmos o investimento mediante os nossos objetivos, mais curto, menos ou mais longo prazo, têm taxas de rentabilidade diferentes. Começando com os tipos de investimento que existem. Existem imensos tipos de investimento, imensas classes de ativos, mas nós gostamos aqui de ser bastante simplistas
e basicamente um investimento serve para financiar um projeto, uma ideia, um ativo. E esse ativo pode ser composto essencialmente de duas categorias, e depois pode haver imensas misturas entre elas, mas é basicamente o passivo, ou seja, é dinheiro que este projeto ou que este ativo pede emprestado, ou capital próprio, ou seja, basicamente é quando a pessoa é o acionista e está neste projeto a longo prazo, e é quase como se fosse um casamento. Ou seja, o passivo, nessa perspectiva, tem uma maturidade definida. A pessoa assina um contrato com uma empresa em que lhe empresta X, e esta empresa vai pagando uma taxa de juros, que foi a taxa de juros contratualizada, e no final, se tudo correr bem, paga um montante que foi inicialmente pedido emprestado. Ao contrário do acionista, que está muito mais dependente de se a empresa tem lucros ou não. Se tem lucros, então pode haver uma distribuição de dividendos, mas não existe uma maturidade definida na perspectiva que não está no contrato quando é que este investimento acaba. A única forma de divórcio, se eu estiver insatisfeito com a empresa, é vendendo a outra pessoa, e para isso é que existem os mercados bolsistas, que é para facilitarem esta transação. Também há empresas não cotadas em mercado, como as vossas próprias empresas, startups, e aqui há mais uma procura de preço que não é imediata. O mercado serve para criar esta liquidez e esta capacidade de facilmente transacionar, ou mais facilmente transacionar, o que não acontece em empresas privadas, por exemplo. Aqui estamos a falar de mercados de capital, não estamos tanto a falar de empresas privadas. É possível, e podemos falar isso mais na discussão, investir em empresas privadas, mas o que nós queremos aqui primeiro elencar é quais é que são as vantagens e desvantagens de cada uma deste tipo de investimentos, e porque é que isto depois vai bater com os horizontes temporais que o Pedro vos tinha falado. Em termos de passivo, ou seja, eu emprestar dinheiro a uma empresa, em caso de falência, sou o primeiro a receber. Quer dizer, não sou o primeiro, porque primeiro é o Estado, depois são os empregados, os fornecedores, mas dentro da estrutura de capital recebo antes do acionista, por isso recebo antes, é melhor. Ainda pode haver alguma coisa para receber, nem sempre é assim, como temos casos em Portugal onde isso aconteceu, infelizmente, mas teoricamente sou o primeiro a receber, por isso tenho menos risco. Há uma autoridade definida, contudo, estou sujeito a risco de crédito, ou seja, a empresa pode falir, e por isso tenho que fazer essa análise bem feita. E se a empresa correr muito bem, ou seja, se eu emprestar para um projeto que estava à espera de vender 100 computadores e afinal vende 1000, eu não ganho mais nada com isso, porque é o contrato que foi assinado à cabeça. Quem ganha isso é o detentor do capital próprio, que está neste casamento mais de longo prazo e que tem o chamado upside, ou seja, não existe basicamente limite no retorno. Depois aqui, dependendo da participação, pode até influenciar a gestão, se tiver uma participação significativa, mas em mercados bolsistas, para nós, infelizmente, tende a não ser o caso. Se for o caso, é bom sinal, significa que temos um montante significativo. É o último a receber, como falei há bocado, e depois a grande questão é que para sair eu tenho que vender, e normalmente quando eu quero sair é quando toda a gente quer sair, porque estamos no meio de uma crise e há incerteza e há necessidade de liquidez, e essa não é a melhor altura. Se olharmos para o que é os históricos das rentabilidades, trazemos aqui estas duas classes desde 1990, temos aqui, ou seja, 32 anos de histórico, já nos dá uma boa base. Como índice de ações trazemos o S&P 500, que apesar de estar cotado nos Estados Unidos, são empresas globais, quer dizer, hoje em dia as maiores empresas globais estão cotadas na América, apesar de a maior parte delas até venderem, uma Microsoft vende mais de metade para fora dos Estados Unidos do que para dentro dos Estados Unidos, por isso são empresas verdadeiramente globais. Obrigações é um índice global de obrigações, e depois trazemos a inflação para, no fundo, as pessoas também terem sempre um benchmark dos meus investimentos, pelo menos pagarem mais do que a inflação, senão em termos de capacidade de poder de compra estou a perder dinheiro. Mas se fizéssemos um exercício e se tivéssemos investido $1000 em 1990, estaríamos ao dia de hoje com $25.000 se tivéssemos investido no S&P 500, versus $5.000 se tivéssemos investido em obrigações. Ou seja, aqui quase que salta à vista. Então, para que é que queremos as obrigações? Para que é que isto serve? Serve porque naquelas alturas de crise, como vemos ali na dot-com bubble
2001, vemos que o índice acionista corrige fortemente e volta aqui a próximo da linha do índice obrigacionista. Em 2008 a mesma coisa, ou seja, se eu quiser sair nestas alturas, sou altamente penalizado versus alguém que teve ou decidiu ou optou por ter menos volatilidade. Por isso aqui a parte das ações vai estar sempre mais afeta, apesar de ter melhores rentabilidades, também tem mais volatilidade e deve afetá-la para objetivos de um horizonte temporal mais largo, como aqueles 40 anos que tinha falado há bocado. As obrigações vão ficar para a parte de um horizonte temporal mais curto. Temos que nos preparar sempre para esta volatilidade e aqui trazemos à vossa consideração todas as crises desde o início do século XX, basicamente é uma de cerca de 9 em 9 anos, e para ter em consideração que nestes períodos é normal reduções do índice acionista a rondar os 35%, e temos que viver com isso, porque é a vida, e quem aguentar no longo prazo consegue, apesar destas reduções momentâneas, ter retornos significativos, como estávamos a ver no slide anterior, próximo dos 10% ao ano. Para ter uma noção do horizonte temporal, também trazemos quanto é que demora a recuperar desde o máximo, mínimo e voltar ao máximo, e vemos que em termos históricos tem sido cerca de 4 anos. Claro que crises muito grandes tendem a demorar mais, há crises mais rápidas, como foi o caso da crise do Covid, mas dá-nos aqui uma ideia, um benchmark de que objetivos com horizonte temporal de menos 4 anos devem ter uma afetação pequena a esta classe de ativos, e se for objetivos de mais longo prazo, então a afetação deve começar a ser maior para eu conseguir confortavelmente passar sobre um período desta turbulência. Estamos atualmente num período de turbulência, como sabem, e é importante as pessoas não venderem neste período, senão vendem um bocadinho a desconto. Um segundo ponto que também é bastante importante é percebermos que podemos misturar estas duas classes e misturando estas duas classes conseguimos retornos mais robustos na perspectiva que são mais diversificados e não estamos tão expostos a uma só classe de ativos. Mais uma vez, reforçar que se eu tenho um horizonte temporal mais largo, devo então alocar mais a ações. Se tenho um horizonte temporal mais curto, mais obrigações. A mesma coisa para as necessidades de liquidez. O que é que isto quer dizer? Possivelmente vocês ao dia de hoje estão numa fase de acumulação, muitos de vocês, ou seja, têm poupanças positivas, então têm menos necessidades de liquidez se acontecer um caso de aproximarem-se da reforma ou necessitarem de fundos para financiar a educação ou alguma coisa. Então aí precisam um bocado mais de beber a este património e têm menos capacidade de aguentar volatilidade. Por isso aqui o horizonte temporal e as necessidades de liquidez, cada um sabe de si, mas acabam por ser duas das principais considerações a ter quando fazer esta alocação de ativos. Outra forma de diversificar, como também já falámos um bocadinho, é estar exposto ao mercado global. Nós já temos os nossos rendimentos alocados a Portugal, já temos o crédito à habitação e muitos ativos alocados a Portugal, então há que diversificar para o resto do mundo, investir em empresas globais. Aqui vemos, por exemplo, nos últimos 5 anos, como o MSCI World, que são mais de 1.700 empresas de mercados desenvolvidos mundiais, se portou melhor do que o índice português, ou também um exemplo de uma empresa que um amigo sugeriu, e a linha é muito mais consistente, ou seja, muito menos volátil do que as outras, por isso acaba por ser, em termos de dormir mais descansado e até conseguir uma rentabilidade um bocadinho melhor. Por isso este também é um ponto importante. Portugal não é o mundo, olhar para índices e ações globais. E um terceiro ponto e último que vos quero deixar, porque nos perguntam sempre se esta é a melhor altura para investir, com a guerra na Ucrânia, com a inflação, se não devíamos esperar mais um bocadinho. E o que nós costumamos trazer, porque também isto não é aconselhamento financeiro e ninguém sabe, efetivamente, é alguém que vai fazendo este exercício de uma forma automatizada. Ou seja, vamos imaginar que vocês tinham 200 euros para investir todos os anos, durante 20 anos, ou seja, todos os anos investiam ou eram forçados a investir 200 euros. E vamos criar aqui 3 perfis. Um primeiro, que é a pessoa que consegue comprar o índice MSCI World todos os anos, estes 200 euros, na melhor altura do mercado, ou seja, quando o mercado está mais barato.
muitas vezes chamado de mentiroso, porque é aquele amigo que temos que compra sempre no mínimo e vende sempre no máximo. E depois temos o chamado azarado, que mete também, é a pessoa que mete estes 200 euros, mas sempre no período mais caro do ano, ou seja, compra sempre o índice em máximos. E depois temos aquela pessoa que acha sempre que vem aí uma crise e que vale a pena esperar, e então só investe em dívida alemã, porque é seguríssima e não tem risco. E vamos ver como é que ao longo de 20 anos, e estamos aqui a falar de um horizonte temporal largo, cada um destes senhores se porta. Vemos que a pessoa mais brilhante e iluminada consegue fazer 9,1% ao ano, e destes 4.000 euros, que são 200 euros durante 20 anos, acaba com 11.000, e aquele que é o mais azarado e que toda a gente achava que ia ser um falhanço, afinal faz 7% ao ano, menos 2% do que a última bolacha do pacote, e acaba com 9.000 euros, versus aquele que investiu sempre em dívida pública e que faz pouco mais que 1% e que não chega sequer para pagar a inflação. Por isso, mais do que tentar aqui adivinhar qual é que é o melhor momento, o que nós queremos é que vocês tenham um processo sistemático, automatizado, de poupança e de investimento, onde alocam o investimento aos vossos objetivos. Se é de mais longo prazo, mais ações; se é mais de curto prazo, mais obrigações ou produtos que tenham menos volatilidade. Estas são as principais chaves, e se fizerem isto, vão ver que no longo prazo estão bastante bem. Por isso, aqui é deixar-vos um bocadinho este resumo, e depois 3 chavões: diversificar por classes de ativos, misturar; diversificar globalmente, não investir numa empresa só, num só país; e diversificar temporalmente, ou seja, não estar à espera do melhor momento, e ir investindo à medida que tenho a poupança. E com isto gostava de passar a palavra ao meu amigo Pedro, ao meu amigo Vítor, que nos vai falar um bocadinho sobre erros comportamentais. É isso, Raul. Olá a todos. Boa tarde. De facto, nós quando investimos cometemos imensos erros, e o que eu vou tentar mostrar aqui é que somos humanos e, portanto, a nossa forma de investir é tudo menos racional. Decidimos muitas vezes de forma errada. Vamos lá olhar. Os erros comportamentais fazem parte do nosso modelo. Portanto, nós falamos muitas vezes de finanças comportamentais. É uma das, digamos, das tendências dos últimos 20, 30 anos que tem vindo a falar. Há um autor muito conhecido, Richard Taylor, que é prémio Nobel, que refere muitas vezes isto, que não há finanças comportamentais, há finanças. As finanças são todas comportamentais, porque, de facto, nós, no nosso processo de investimento, cometemos imensos erros. E erros que nos fazem, que custam caro, não é? Como o Raul já demonstrou em alguns momentos. Neste último exemplo, tivemos casos, as pessoas entrarem no momento errado ou venderem, criam sensação de pânico. Tivemos momentos de grande pânico nos últimos anos, todos experienciamos, com a questão da pandemia, com a crise de 2008-2009. Então, há sempre muitos momentos. E se nós tivermos um plano e um processo sistematizado, estruturado, pensado, de facto tudo correrá muito melhor. E alguns desses erros, nós categorizamos os erros em 2 tipos. Essencialmente são erros cognitivos e emocionais. Os erros cognitivos são erros à partida mais fáceis de ultrapassar, porque são erros que têm a ver com a nossa forma de processar a informação, são erros de memória, portanto, de estatística, ou seja, se nós, através do conhecimento, da educação financeira, do nosso plano, conseguimos, em muitos casos, eliminar esses erros. E depois temos os vieses emocionais. Esses sim, que são muito mais difíceis, porque são frutos dos nossos sentimentos, são vieses emocionais, são provenientes do nosso impulso, são intuições, e esses são de facto muito difíceis de ultrapassar, porque estão quase que impregnados na nossa forma de ser. Eu juntaria aqui também mais o ruído, para dar a tal equação do erro. O ruído surge aqui como um dos últimos livros do Daniel Kahneman,
que é um muito interessante, que é o ruído, e que ele refere que o erro é um conjunto de efeitos, de enviesamentos cognitivos e emocionais, mais o ruído. Neste caso, o ruído tem a ver com as influências externas, com aquilo que nós ouvimos, com o nosso humor. Nós tomamos decisões, estamos a trabalhar, se dormirmos mal, vamos trabalhar muito pior, vamos tomar decisões piores, se comermos muito bem, se calhar também. Quer dizer, há aqui uma série de influências que fazem com que nós tomemos decisões erradas, fruto daquilo que passamos de forma temporária, através da influência externa. Por isso vamos começar já por alguns exemplos de erros, e um deles é precisamente a contabilidade mental, que é um tipo de erro cognitivo, um viés cognitivo, e vou pedir para vocês fazerem aqui uma poll, que eu vou lançar de imediato. E basicamente a questão, espero que estejam a ver já, eu vou iniciar. Quanto dinheiro perdi na realidade? Ou seja, o que é que acontece aqui? Fomos a um casino, levamos 100 euros, entretanto, nessa forma de jogar, ganho 400, continuamos a jogar e perdemos o dinheiro todo. Portanto, aqui a pergunta que se coloca e quero que vocês respondam é: quanto dinheiro perdi na realidade? Através do Zoom podem responder. Vou deixar aqui alguns exemplos, algum tempo para vocês pensarem um pouco. Mas era importante que a resposta fosse rápida para... que já temos 55%, 70% dos participantes já responderam, só mais um bocadinho. 72%, ok. Ok, vocês... Bem. Ok, julgo que vou... 82%, só mais um bocadinho, para ver se chegamos aqui mais perto dos 90%. Ok, vou encerrar, então. Bem, vejam os resultados. Essencialmente aqui tivemos 60% das pessoas responderam 100, 6% responderam 400 euros e 33% responderam 500 euros. Então, basicamente, responderam da forma que era esperado, que é os 100 euros, mas é um erro, de facto. Nós, de facto, perdemos os 500 euros. Não é? Foi a forma de, digamos, nós quando entramos, tem a ver com a questão da forma como nós classificamos o nosso dinheiro. Nós temos a tendência para classificar o dinheiro de forma diferente. Ou seja, o dinheiro para as nossas férias, o dinheiro para a nossa poupança, o dinheiro para gastar ali, temos contas diferentes, temos vários tipos de contas, temos formas de analisar o dinheiro, também que vai, imaginar o dinheiro que nos dão é visto de uma forma diferente do dinheiro que é ganho. Portanto, há várias formas e a contabilidade mental é essa forma, ou seja, é nós colocarmos o dinheiro em diversas gavetas, o que faz com que depois, no final, sejam cometidos alguns erros e façamos essas categorias que são muitas vezes muito perigosas para aquilo que estamos a decidir em termos de investimento. E neste caso, isto é o dinheiro, que nós confundimos o dinheiro que é do casino e o dinheiro e é o nosso dinheiro. Nós estamos a separar aquilo que é o dinheiro, o nosso, os 100 euros, aquilo que é o dinheiro que o casino, entre aspas, nos deu do nosso ganho, que são os 400. Na realidade, nós perdemos 500 euros. E esse o foco, ou seja, o dinheiro é visto de forma integrada. Isto é uma das situações que nos leva a dividir aquilo que é as finanças tradicionais das finanças mais comportamentais, não é? Nós temos, as finanças tradicionais dizem que nós temos uma forma de atuar que é racional, que vemos todo o património de uma forma integrada e que temos expectativas racionais. Ora, nada mais errado, nós temos expectativas enviesadas, vemos o nosso património de forma por gavetas, por classes, por tipo de dinheiro,
e esta parte das expectativas também são enviesadas e, portanto, é interessante ver aqui as respostas e há uma forma e claro, nós temos que tentar corrigir este erro e há formas de o fazer, desde logo estabelecendo objetivos, como já os meus colegas, o Raul e o Pedro já disseram, é muito importante estabelecer esses objetivos, escrevê-los até, o plano aqui funciona muito bem, e eu costumo dizer que o plano não é escrito em pedra, né? Pode ser alterado, mas o plano dá-nos aqui um guia e uma forma de atuação que nos protege destes momentos. E depois, claro, saber que a contabilidade não pode ser só feita de forma mental, né? Nós temos que ver a nossa posição, a nossa visão mais holística de tudo o que nós temos e no património isso acontece. Todo o nosso rendimento, o rendimento do capital humano, quem está a começar a trabalhar agora tem um capital humano muito superior ao capital que é financeiro, portanto, essa diferença. Portanto, e vemos a questão de forma muito dessa origem mais global. Depois, desculpa, temos aqui um outro erro, que é o efeito, digamos, da disponibilidade. E tem a ver com a informação. Nós somos inundados, como vocês sabem, com muita informação e nos mercados financeiros isso não é diferente. De facto, temos imensa informação. Somos bombardeados com opiniões, com oportunidades, com aconselhamento, com tudo o que existe em termos de jornais, revistas, analistas. E nós somos muito preguiçosos, a nossa mente é muito preguiçosa e preferimos aquilo que à partida parece mais fácil de obter e que está mais à mão, não é? E que a nossa mente, quase como um atalho mental, recorremos àquilo que é a informação mais recente, mais frequente, talvez até mais extrema, mais vivida, mais negativa, damos mais peso a essa informação. E uma das formas que temos para corrigir digamos, alargar este âmbito de informação, ou seja, procurar outro tipo de informação, não aquela que nos vem ter às mãos, não é? Procurar outras fontes, tentarmos sermos mais sistematizados, aprofundados e olhar mais para aquilo que é o nosso campo, o nosso objetivo. Aí está, se nós tivermos objetivos bem sistematizados, bem orientados, conseguimos ir buscar a informação que precisamos para tomar a decisão mais certa. Toda a gente sabe, e isto é o senso que está em todo lado, que uma viagem, um exemplo muito concreto, uma viagem de avião é 100 vezes mais seguro que andar de carro, mas ainda assim temos mais receio de andar de avião, não é? Portanto, esta informação, esta decisão tem este preconceito, não é? E nós, através digamos, do estudo e da forma como planeamos, podemos conseguir melhorar. E está, e as doenças também é um caso. Não está aqui o exemplo da pandemia, que é mais recente, mas o ébola é um caso, ou seja, houve muita tendência para extrapolar um bocadinho aquilo que queria acontecer e esquecendo de tudo o resto, aquilo que provoca mais mortes, como a obesidade e todos os outros excessos. Portanto, há aqui uma forma também nos investimentos, temos que olhar também para aquilo que não nos aparece à frente. Portanto, nós temos empresas, temos ações, obrigações, temos fundos de investimento, ETFs, que vão sendo divulgados de forma mais massiva, ou através do marketing, ou porque têm um aspecto mais, digamos, de glamour, não é? E que apetece-nos investir mais em algumas empresas. Então, temos que olhar também para outras, para todas as informações, aquelas que são mais úteis para a nossa carteira. E isso é muito importante. Agora, passando aos erros emocionais, eu gostaria de lançar duas novas polls, e neste caso, só aqui um instante, neste caso tem a ver com a aversão à perda, e eu gostava que vocês optassem. Basicamente são duas opções, eu vou iniciar. Uma delas é qual das opções escolhe? Perder de forma certa 50 euros ou ter uma hipótese de perder 50% não perder nada ou 50% perder 100. Qual é a opção que vocês escolhem?
Ok, só mais um minutinho para ver se mais gente responde. Portanto, também temos aqui, então, a oportunidade, digamos, se for um pagamento, não é? Temos um pagamento certo de 50 euros, ou uma opção B, de pagar 100 ou pagar 0. Ok, vou encerrar. Compartilhar resultados, só para vocês verem. Portanto, a maior parte de vocês optou pela opção B, portanto, a tal situação de tentar a sorte, não é? Entre aspas, de perder 0 ou perder 100. E isto aí está, neste caso, aí está, temos as duas opções, a opção de pagar 50 euros ou então tirar cara ou coroa. A próxima é a versão, neste caso, de ganhos. Eu vou lançar uma nova poll, gostava que vocês escolhessem, e depois vamos analisar os resultados. Neste caso, então, temos então a hipótese de um ganho também de 100, 50% de hipótese de ganhar 100 ou não ganhar nada, ou 100% de um ganho certo de 50, não é? Ok? Estamos a atingir o mesmo número de participantes de há pouco, portanto, vou encerrar para vocês verem os resultados. Aí está. Foi mais ou menos o mesmo que da outra vez, mas neste caso o que é que acontece? Vocês, através dos resultados, o que é que podemos ver? Neste caso do ganho, vocês preferem um ganho certo, portanto, ter a certeza que vão ganhar 50 euros, ao invés, no caso da perda, no caso do pagamento, preferem uma perda incerta. Portanto, isto tem a ver com a sensação de que nós temos da perda, não é? A perda para nós é muito mais dolorosa do que o ganho. Isto é um trabalho desenvolvido pelo Daniel Kahneman e o Amos Tversky, que fizeram vários estudos a este nível, ao nível da perda, ao nível do efeito de disposição, da Prospect Theory, em que chegaram à conclusão que a dor da perda é muito superior ao prazer do ganho. E vocês aqui demonstraram precisamente isso, ou seja, uma perda é muito difícil de aceitar. Por isso é que nós dizemos que nós não somos avessos ao risco, nós somos avessos à perda. Portanto, essa informação é muito importante. Portanto, vocês na poll anterior optaram por tentar a sorte, não é? De ter uma perda 0 ou uma perda de 100, e neste caso preferiram um ganho certo. Portanto, e no caso das perdas, reparem, muitas vezes temos a tendência de dizer que nós só temos uma perda quando realizamos, não é? Ou seja, quem se lembra de investimentos muito dolorosos, como foram o caso dos bancos em Portugal, como o BCP, ou outros do género, como Banif, como o BES, tivemos casos, de facto, que as pessoas demoraram demasiado tempo a assumir a perda, portanto, e aqui também há o efeito de exposição, a tal situação. Nós temos uma tendência para digamos, prolongamos demasiado tempo as perdas e também realizar demasiado rápido os ganhos. E, portanto, essa tendência está mais que estudada. Nós somos muito marcados, temos a nossa intuição, as nossas emoções, dificuldade de dormir à noite, não é? E esta questão dos ganhos, de realizar os ganhos e realizar as perdas, são muito importantes e demonstram depois o facto concreto que é os investidores de retalho, nós todos, temos tendencialmente piores resultados em termos médios nos investimentos, porque cometemos esses erros de forma sistemática. Portanto, cometer uma vez ou duas até poderá ser normal, depois temos que fazer algo, e neste caso, está, mais uma vez, volto a definir o plano, ter objetivos bem definidos, e neste caso das ações, ou dos ganhos ou das perdas, também pensar muito bem nesse cenário, porque certamente vamos ter essas situações. Eu lembro-me recentemente, com esta crise mais recente deste ano, de facto, muitos casos de pessoas que estão com ações, com carteiras de ações em quedas violentíssimas, e que acabaram por se desfazer dos ganhos todos.
precisamente nessa tentativa de não realizar perdas, e isso acabou por ser uma decisão errada, e temos que ter, aí está, mas temos que ter uma decisão pensada e fundamentada e não decidir com base no impulso. E está, o gráfico que demonstra precisamente isso. Até há um efeito que nos diz que, de facto, a dor da perda é quase o dobro do prazer do ganho. Portanto, quase que desvalorizamos o ganho e ficamos muito tensos, muito mal com a nossa postura. Depois temos o excesso de confiança. E aqui um exemplo de quantos países há em África, não é? O valor mínimo seria mas certamente se fosse mais monopólio, se calhar vocês iriam dizer muitos mais que 100. Portanto, aqui tem a ver com a forma que nós estimamos. Temos uma amplitude muito grande de números e acreditamos muito naquilo que é as nossas qualidades inatas de investimento, ou é por causa da sorte de principiante, ou por causa de uma situação de mercado que proporcionou esse ganho. Portanto, muitas vezes acontece, acreditamos muito nas nossas capacidades, o que é bom, como é óbvio, mas nestes casos pode ser de facto errado e sobreestimamos a nossa capacidade para fazer bons investimentos, para selecionar as melhores empresas. Portanto, nada melhor do que termos este efeito controlado. Depois o efeito manada, também muito conhecido, não sei para onde vamos, mas pelo tamanho do grupo só pode ser bom. Portanto, seguimos todos ao mesmo tempo, seguimos todos para o mesmo caminho. Quando todos vendem, quando o grupo vende, nós também vendemos, somos influenciados pelo que vem de fora, pelos nossos amigos, pelos jornais, pelos analistas, e não olhamos para o nosso património, para o nosso portfólio. Eu costumo dizer muitas vezes isso, o nosso portfólio é o único, não é de mais ninguém. Portanto, só nós é que sabemos o que é que devemos fazer. Portanto, e neste caso, o efeito de manada prolonga-se até para exemplos como este, não é? Das pessoas a lutar por comprarem TVs no dia da Black Friday, que eu acho que está a aproximar, nem sei muito bem, mas acho que sim. Mas é um exemplo que surge logo. Somos muito influenciados pelos aspectos sociais, pelo aspecto do grupo, e no património nós temos que ter, e nos investimentos temos que ter essa capacidade de tentarmos ser mais individualistas, não é? De pensarmos mais por um pensamento mais individualizado, ou seja, mais independente. Temos consciência que o nosso portfólio não pode ser igual ao nosso amigo ou ao nosso colega do lado, não é? Não é igual. Não é igual. Temos objetivos diferentes, temos horizontes temporais diferentes, temos circunstâncias muito diferentes, portanto, é aí que temos que focar e que temos, por isso é que o plano é tão importante. E depois surgem esses momentos, não é, de grandes emoções e de grandes, quase como um carrossel. Isto tem aqui exemplos desde o século XVII, de grandes bolhas, não é, que rebentaram. Temos aqui o século XX também, com a crise dos anos 20, e as quedas, que foram quedas, diria, espetaculares, né? Com 80% ou mais de quedas, e isso cria sensações dramáticas e realidades muito graves. Portanto, temos de ter algum cuidado a embarcar nestas bolhas, nestas situações. Estão sempre a acontecer, mesmo que hajam avisos constantes, estão sempre a acontecer, porque vão acontecer sempre realidades novas. As surpresas vão sempre acontecer, há sempre um Black Swan que vai aparecer. Portanto, temos que ter quase uma situação tentar ter o nosso próprio perfil, conhecermos muito bem nossas circunstâncias, nossas preferências e definir aquilo que são os nossos objetivos. Uma situação também que eu gostava de alertar, e para finalizar, são 2 pontos importantes, é a fraude, que surge sempre nesta indústria. Toda a gente sabe casos de fraude e de situações de empresas que surgem de forma não regulada, investimentos que não estão aceitos pelas autoridades, daquela urgência de uma pessoa que nos liga, que nos envia um e-mail a dizer que este investimento é essencial para o nosso futuro, é uma grande oportunidade, dos métodos usados, o que não facultar, são dados pessoais, o que perguntar. E aqui deixo algumas regras básicas
que me parecem essenciais para que não aconteçam estes erros. Primeira coisa é que não há almoços grátis, não é? Portanto, se há algum produto, se há alguma ideia de investimento nos diz que o retorno é muito elevado, então é porque o risco também é muito elevado. Sejamos claros, não é? Temos muitos exemplos recentes disso, desde as empresas tecnológicas até às criptomoedas, portanto, desde as meme stocks, portanto, existem imensos exemplos recentes que nos fazem lembrar este caso. Depois a urgência, né? Se o investimento é bom ou será bom hoje, daqui a um mês. Aliás, o Raul mostrou mesmo um gráfico disso mesmo, que o investimento, mesmo menos, mesmo que não tenhamos investido nos melhores dias do ano, acaba por compensar no longo prazo, e o mercado não acaba hoje. Também é importante não investir numa coisa que não compreendemos bem, isso é uma regra essencial. É óbvio que aqui, ao não compreendemos bem algum investimento, esse investimento até pode ser bom, portanto, mas aqui já depende de nós, temos que procurar conhecimento, procurar alguma literacia, alguma educação, para podermos escolher bem os nossos investimentos, porque mesmo não compreendendo bem, se houver uma oportunidade, nós podemos ir estudar essa oportunidade e até chegarmos à conclusão que é uma boa ideia. Claro, verificar se a entidade está autorizada pelos reguladores. Por que razão vem falar comigo, não é? Muitas vezes acontece aqueles e-mails mais manhosos, aqueles telefonemas também mais esquisitos, e pesquisar e falar com outras pessoas, aqui sim, também procurar informação, pessoal mais especializado, mais profissional, e perguntar o que é que se passa com este investimento, porque é que é um bom investimento, e se é ou não um bom investimento, se é adequado ou não. Depois há uma situação importante, que aquilo que nos vão dizendo é que nós vemos uma entrevista, vemos alguém a dizer que aquela empresa A ou o produto A é muito boa ideia, mas atenção, pode ser boa ideia na generalidade, para nós pode não ser. Também há os jogos de azar, e para concluir, Portugal é um dos países da Europa onde se gasta mais dinheiro neste tipo de jogos, né? Em raspadinhas, apostas online. De facto é um gasto colossal, e eu deixava aqui esta questão, se acham que o Euromilhões é um investimento. E só para terem uma ideia, existem basicamente 140 milhões de maneiras possíveis para a chave vencedora, não é? Portanto, a probabilidade de termos uma chave vencedora é de 1 sobre 140 milhões. E reparem, e se nós aplicarmos uma chave, um valor de 2,5 € por cada chave de Euromilhões, chegamos a um valor, digamos, de 350 milhões de euros. Ou seja, se o prémio fosse de 350 milhões de euros, até poderia valer a pena pensarmos isto como um investimento. Mas a verdade é que nunca chegou nem perto desse montante. E depois já o efeito fiscal, os impostos, já o efeito de procura, portanto é quase uma ilusão, é uma ilusão pensarmos nisto como um investimento. Isto é mais um divertimento. Aliás, a raspadinha também é outro caso, aparece mesmo escrito pela Santa Casa, dizer que apenas 70% do capital é emitido e dirigido a prémios, ou seja, nós por cada euro que gastamos em raspadinhas, a probabilidade de ganhar é 70 cêntimos, porque o resto não faz parte do prémio. Portanto, é um investimento, é ruinoso, isto tem que ser feito com muito cuidado. Claro que as pessoas podem dizer que isto é um divertimento. Ok, é um divertimento, não deve ser feito, não devemos esperar que seja um investimento. Reparem no dinheiro que gastamos. Há bocado o Pedro falou no consumo supérfluo. Ora, isto é um exemplo deste tipo, não é? Porque todo o dinheiro que gastamos em jogos e em jogos do azar ou da sorte acabam por ser, se calhar, um bom investimento feito no longo prazo, e alguns exemplos também que já demos aqui hoje. Muito obrigado. Vou passar a palavra ao Pedro. Olá, novamente. Agora, passando para a Fava, que são os produtos financeiros, espero não vos amassar muito e passarmos aqui em revista alguns dos principais produtos, mas para isso nós precisamos só aqui arrumar algumas ideias. Quando falarmos em produtos garantidos, aquilo que está aqui em causa não é propriamente que não há hipótese de perder dinheiro, é um fluxo financeiro ou seja,
capital e juros que é garantido pelas condições do produto, mas essas condições do produto estão agarradas à entidade que o emitiu, e portanto o que nós chamamos o emitente, e aqui claramente há um risco de crédito, e portanto, ou seja dívida pública, ou seja dívida de uma empresa, ou seja o que for, aquilo que está aqui em causa, quando se fala em garantido, garante uma remuneração ou reembolso, mas desde que a emitente cumpra. Os não garantidos são produtos que, pela sua natureza, não têm fluxos financeiros garantidos e, portanto, é o exemplo claro das ações, do investimento indireto, onde claramente aquilo que nós verificamos é que os produtos não garantem um retorno, mas também por isso poderão atribuir aos investidores rentabilidades superiores, exatamente pela ausência dessas garantias. E, portanto, é um equilíbrio entre estes dois conceitos que nós achamos fundamental e, portanto, esta questão do garantido é sempre porque tem qualquer entidade por trás. Arrumando e começando a arrumar os produtos no referencial que para nós é fundamental e, portanto, pensem sempre nisto quando estão a analisar produtos financeiros. Temos um eixo que é o risco e temos um eixo que é o retorno e, portanto, para nós andarmos positivamente num eixo, temos que andar positivamente também no outro, e, portanto, não há aqui grandes milagres. Relativamente aos produtos garantidos, vamos começar por aqueles mais tradicionais em Portugal, os depósitos bancários. Vamos dividir de forma muito simples os depósitos à ordem e os depósitos a prazo. Nos depósitos à ordem é fácil, o dinheiro que eu ponho é o dinheiro que eu tiro, os bancos não me pagam nada por isso. Não é que nos outros paguem nos depósitos a prazo, mas pelo menos em termos conceptuais, o depósito à ordem está sempre disponível para eu utilizar. Fica aqui uma estatística, em Portugal temos vindo a reforçar os saldos nos depósitos à ordem, estamos a falar em 88 mil milhões de euros e estamos a falar só de particulares, mais uma vez, nós restringimos sempre aqui na estatística, ou já tentamos fazer para só ter famílias e particulares para que não sejamos aqui combinados com outros fluxos financeiros. E depois nos depósitos a prazo, coloco lá o meu dinheiro e depois o banco acaba por me pagar um bocadinho mais e, portanto, as taxas de juros média em Portugal, com os dados mais recentes, de setembro de 2021, de 2022, desculpem, está em 0,07% e até 2 anos temos uma taxa média de 0,04% e acima de 2 anos temos 0,35%. Deixem-me dizer-vos que, enquanto pessoa que trabalha na banca, não gosto de me rever muito nestes números. Acho que efetivamente temos uma procura muito pouco elástica neste tema e portanto as pessoas, por muito que possam existir outras alternativas que lhes permitam ter maior rentabilidade, são muito rígidas, há uma inércia muito grande em mudar e, portanto, acho que estes números falam por si e, portanto, estamos a falar em 180 mil milhões de euros que está parado nos depósitos à ordem e depósitos a prazo e contas poupanças dos bancos em Portugal. E, portanto, fica aqui só uma nota sobre os principais prazos que estão aqui em causa e, portanto, a esmagadora maioria até 1 ano. Relativamente aos próximos produtos garantidos, ou seja, aqui a garantia no depósito bancário e a instituição financeira a quem eu faço o depósito. Depois temos a dívida pública, neste caso vamos concentrar-nos na dívida pública portuguesa pelas questões de proximidade e, basicamente, os governos emitem dívida para fazer face às despesas. O risco de crédito é do Estado que emite a sua dívida e, portanto, é um investimento garantido se nós acreditarmos que nenhum Estado vai à falência e, portanto, ter atenção que no passado recente já tivemos situações bastante complicadas por resolver em termos de dívida pública portuguesa, não só nós e outros países. E, portanto, voltamos outra vez a ter este debate em cima da mesa pela subida das taxas de juros, como vocês se têm percebido. Os estoques de dívida são muito grandes e, portanto, mantemos ainda níveis de taxas de juros
porque temos uma estrutura de taxas de juros bastante favorável, mas à medida que o stock vai sendo renovado, o custo deste dinheiro vai aumentando e, portanto, vai começando a limitar o orçamento das respectivas repúblicas. Em Portugal, só para nós termos noção, esta é a evolução desde 99 até outubro de 2022, portanto temos uns 280 mil milhões de euros na atualidade. Isto não são só produtos para retalho, há muitos investidores institucionais aqui, como é óbvio, e portanto por isso é que nós gostaríamos de partilhar convosco aqui os principais produtos. Bilhetes do Tesouro e OTs é claramente investidores institucionais, OTRVs é uma parcela muito pequenina, porque houve umas emissões muito grandes há uns anos que vieram para o retalho. Depois temos os certificados da Forro, os certificados de Tesouro. E depois temos outros, principalmente veículos associados ao resgate que nós tivemos há uns anos atrás e que têm um outro formato de dívida que nenhum destes que nós falámos. E, portanto, é assim que se divide o financiamento da República Portuguesa, e nós vemos aqui um espaço enorme para o crescimento do financiamento por parte das famílias do Estado e que continuam ainda a ter uma preponderância pequena face àquilo que assumem as outras formas de dívida. Relativamente aos dois principais veículos, aqueles que estão constantemente em comercialização, temos o certificado da Forro, que já vai na sua série E, diria aquele que as pessoas mais falam, o mais simples e o mais flexível do ponto de vista, por exemplo, de um fundo de emergência, aquele que permite mais facilmente construir um fundo de emergência de forma relativamente simples. Está indexado à taxa de juros à Euribor a 3 meses, tem um spread de 1%, tem uma limitação a 3,5% e não pode ter taxas de juros negativas. E, portanto, vai tendo um prémio de permanência do segundo ao quinto ano de meio ponto percentual e depois mais 1% a partir do sexto ano até ao 10º. Tem uma capitalização trimestral de juros, sendo que os juros capitalizam de forma líquida. Outra forma de poupar, mas com uma visão de mais longo prazo, temos os certificados de tesouro poupança-valor e, portanto, tem uma taxa fixa associada e depois, que é em média 1% por ano, e depois, a partir do terceiro ano, pode ter aqui um incremento na rentabilidade que venha do crescimento real do PIB nacional em 1,5%. Aqui neste produto não há capitalização, a distribuição é anual e garantida. Aqui há uma maior restrição à saída, teremos que sempre ficar neste produto pelo menos um ano, só depois de um ano é que poderei resgatar estes valores. Portanto, estes produtos, como vocês podem ver, são produtos relativamente simples, são produtos que colocam no Estado o ónus de nos ressarcir da dívida e dos respectivos juros, e temos aqui uma forma de balancear as nossas poupanças quando olhando e comparando com os não garantidos. Os não garantidos, nós temos um investimento direto, um investimento ativo, um investimento passivo. Vamos falar um bocadinho sobre estas três alternativas, tentando dar aqui algumas luzes importantes para a sua análise, começando por mostrar um bocadinho as diferenças entre cada um deles. Portanto, no investimento passivo, aquilo que está aqui em causa é um investimento em fundos de investimento e que acabam por permitir aceder aos ativos, mas de forma indireta, e sendo que este investimento passivo, o grande objetivo é estar alinhado com um índice de referência, seja ela qual for. Portanto, o meu objetivo é escolher um determinado índice de mercado, seja, como por exemplo nós vimos na apresentação do RU, o S&P 500, seja um índice de obrigações, seja o PSI 20 em Portugal, seja o Eurostoxx 50 para a Europa, seja o que for, seja um índice acionista mundial, eu escolho este índice e depois vou à procura do investimento que me faça um alinhamento perfeito com este índice. Perfeito dificilmente é, mas muito próximo do perfeito. Depois, posso escolher um investimento ativo. E, portanto, aqui o investimento ativo é ter uma determinada estratégia de investimento, mas
pagar a alguém para me conseguir bater o mercado, ir além daquilo que os índices de referência fazem e ter um retorno melhor a um nível de risco bastante inferior. Depois tenho a possibilidade de, acho que o investimento indireto não serve aos meus propósitos, estou a pagar comissões de gestão a terceiros e, portanto, eu acho que sozinho consigo fazer este investimento de uma forma muito mais rentável ou com muito menos risco e, portanto, vou eu comprar ou comprar e vender os ativos diretamente. Estes são os 3 objetivos centrais. O risco depende da classe de ativos que estão aqui em causa e depois no investimento direto depende muito dos ativos individuais que são selecionados. Complexidade. O investimento passivo é relativamente mais simples. O investimento ativo precisa ir acompanhando o que é que o gestor está a fazer para entender porque é que tem desvios significativos face ao mercado, positivos ou negativos. E o investimento direto obriga-me a ter muito maior conhecimento sobre as empresas que emitem aqueles valores imobiliários, de maneira a que não compre gato por lebre. Perdoem-me a expressão. Comissões de gestão nos investimentos passivos são mais baixas, portanto, aqui claramente há um esforço menor ao nível da gestão e, portanto, a comissão é mais baixa. No investimento ativo, o gestor tem que andar da perna para cumprir os seus objetivos de bater os índices de referência, por assim dizer, bater o mercado e, portanto, quer ser remunerado para atingir esses objetivos. Em termos de outros custos, tipicamente aqui os custos de negociação e, portanto, a entrada e a saída do mercado têm custos porque há aqui uma série de agentes pelo meio que têm que assegurar um conjunto de funções no sistema financeiro e, portanto, no investimento passivo e no investimento ativo, como estou a juntar um conjunto de investidores e estou a representar estes investidores como um todo, há aqui algum efeito de economia de escala. Quando eu estou a falar do investimento direto, sou eu sozinho a ir ao mercado e, portanto, os custos de transação são um pouco mais elevados e, portanto, há que ter em conta essa questão quando nós analisamos os principais tipos de produtos não garantidos. Principais produtos no investimento passivo, vocês provavelmente já ouviram falar variedíssimas vezes dos ETFs, trazemos só aqui uma estatística relativa aos ETFs só do mercado norte-americano que já ultrapassaram os 7 trilhões de dólares. Esta é a nomenclatura dos norte-americanos e, portanto, estamos aqui a falar de valores bastante significativos e que têm mantido o crescimento ao longo dos últimos anos. No investimento ativo, e aqui vamos concentrar-nos em Portugal, vamos utilizar aqui estatísticas da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Patrimónios e Pensões. Nos fundos de investimento mobiliário, e aqui estamos a falar só mobiliário, ok? Estamos a deixar o imobiliário de parte, estamos a falar em cerca de 16,8 mil milhões de euros. Nos planos de reforma, estamos a falar aproximadamente 6,1 mil milhões. E nos fundos de pensões, cerca de 23,1. Portanto, nos fundos de investimento mobiliário, é tipicamente o que a banca portuguesa comercializa nos seus balcões, e estamos só a falar de fundos nacionais, portanto, geridos por sociedades gestoras nacionais, não estamos aqui a incluir os fundos de investimento estrangeiros que são comercializados aqui em Portugal. Relativamente aos planos de poupança-reforma, é um veículo de investimento para a poupança, para a reforma, com alguns benefícios fiscais e, portanto, há aqui 2 grandes formatos dentro dos PPRs, aos fundos de investimento e aos seguros de capitalização e, portanto, os fundos de pensões são muito pouco significativos neste formato dos PPRs. Estamos a falar em cerca de 6 mil milhões de euros a dezembro de 2021. Nos fundos de pensões, e aqui estamos a falar de fundos de pensões que têm 2 componentes muito significativas, que é uma componente aberta e fechada. O que é que isto significa? O aberto, qualquer pessoa pode subscrever o fundo de pensões e reger-se pelas suas condições. Um fundo de pensões fechado é um fundo que tem uma empresa por trás e que esse fundo serve para efetuar o pagamento das pensões aos reformados daquela empresa ou serve para financiar futuras responsabilidades perante a população ativa daquela empresa. E, portanto,
No investimento ativo podemos separar-nos aqui em três grandes grupos, sendo que aquilo que provavelmente vocês ouviram falar mais vezes são dos fundos de investimento mobiliários nacionais e dos PPRs que estão disponíveis ou que são mais comercializados pelas instituições financeiras portuguesas. Relativamente aos ETFs, o que nós estamos aqui a falar são de veículos que são transacionados, são fundos de investimento transacionados em bolsa, que tentam replicar um índice de referência. Eu agora estava aqui a preparar um gráfico que me permitisse mostrar-vos como é que o fundo e o ETF e o próprio índice se confundem e, portanto, mas não consigo sequer distinguir as duas linhas, mas acreditem, por baixo daquela linha roxa está a linha do próprio ETF, só que como são exatamente iguais ou muito próximas, todos os movimentos acabam por nem se conseguir distinguir nesta apresentação que vos mostro. É tipicamente o objetivo do ETF, é ter um índice de referência, e este índice que aqui está representado é o S&P 500, e portanto, a partir daí, o que se pretende é que o ETF que eu adquiri em bolsa faça exatamente o mesmo comportamento do índice. Isto é feito porque a sociedade gestora vai comprar exatamente as mesmas proporções que o índice tem e vai ajustar e vai calibrando a carteira diariamente para conseguir manter esta colagem perfeita ao índice de referência. Relativamente ao investimento ativo, o que é que nós temos? Temos aqui um objetivo claro de conseguir ultrapassar as performances dos índices de referência. Temos aqui um risco dependente das classes de ativo onde eu estou investido, mais ações, mais obrigações e os multiativos, se for o caso. E depois, separando aqui em termos de eficiência fiscal e de acessibilidade, aquilo que nós verificamos é que num fundo de investimento existe menos eficiência fiscal, porque eu tenho uma tributação que não é tão favorável à saída. Nos PPRs e nos fundos de pensões, a tributação à saída é muito mais favorável. Na acessibilidade, os fundos de investimento diríamos que são os mais acessíveis. Os PPRs depois têm aqui algumas restrições nos resgates e os fundos de pensões são bastante mais limitados porque ainda restringem mais as possibilidades de resgate que existem atualmente. Por exemplo, vou-vos dar só um exemplo de referência. O Governo aprovou agora uma exceção aos resgates dos PPRs, possibilitando a qualquer pessoa poder resgatar 400 euros por mês de PPRs, desde que dissesse que era pelos motivos da inflação. E, portanto, esta questão destes veículos também acaba por ser importante ir acompanhando, porque vai tendo evoluções ao longo dos tempos. E, portanto, o nosso objetivo é conseguir ligar os produtos financeiros com aquilo que nós falámos anteriormente, o fundo de emergência ou liquidez, o fundo de médio prazo e o fundo de longo prazo, permitindo que, e depois deixamos aqui apenas algumas sugestões de objetivos que podem estar aqui associados a cada um destes quadrantes, e conseguir perceber como é que eu utilizo os garantidos, como é que eu utilizo os não garantidos e dentro de cada um, como é que eu consigo, pelo menos, guiar-me nestas categorias que existem. Com isto, queríamos deixar aqui também algum espaço para discutirmos entre todos e colocarem as vossas questões, e por isso peço desculpa se falei um bocadinho depressa demais, mas queríamos ter a capacidade de ter agora um bocadinho de tempo para falarmos todos sobre, se calhar, questões mais próximas daquilo que são as vossas preocupações, ou as vossas dúvidas, ou as vossas ansiedades. Uma pergunta. Para quem nunca entrou neste mundo do investimento, tem um comportamento um bocadinho mais conservador, como é que aconselham a lançar com confiança neste tipo de investimento? Deste mais que estamos aqui a falar, nestas opções mais aqui do passivo, ETFs, etc., que tiveram agora a falar. Eu nestas coisas o mais simples possível.
eu acho que se qualquer pessoa conseguisse ter um depósito a prazo com algum dinheiro para a emergência que surgir, conseguisse ter um certificado de aforro para deixar de lado aquela margem de segurança para criar a resiliência, e depois conseguisse ter um ETF e que fosse ao longo dos tempos investindo recorrentemente, eu diria que já era já fazia muito mais que a esmagadora maioria das pessoas. E, portanto, mas isto não é com confiança, o nosso não é? objetivo. É? E com confiança, que que é isso que interessa. E com confiança, sim. E aqui o nosso objetivo não é aconselhar nenhum produtos em concreto, nem tem muito a ver com a acessibilidade que nós, clientes, temos que ter, e portanto também temos que ter essa consciência. Não me adianta nada estar a pensar aqui em fazer coisas extremamente elaboradas, quando depois as pessoas têm muito pouco acesso às mesmas, ou têm que ter patrimónios muito significativos para poder aceder, e portanto, se nós quisermos simplificar ao máximo para que isto tenha adesão no público em geral, se nós conseguíssemos ter este pacote seria relativamente simples. Agora, é óbvio que se depois nós começarmos aqui, temos um mundo novo para explorar. Não sei se respondi, Sara. Respondeu sim, obrigada. E depois é também aquela lógica de separar os objetivos do que é curto prazo e o que é mais longo prazo, e perceber que nós não podemos ser muito conservadores no que é objetivos de longo prazo, sob chegarmos daqui a 30 anos, como aquele exemplo das ações dos $1000, é a diferença entre chegar a 25 em 30 ou 40 anos e chegar a 5, quer dizer, é uma diferença tão grande, o impacto nas nossas vidas vai ser tão grande. Como um colega vosso perguntava, é com os 50 euros que eu vou chegar aos 25? Quer dizer, com os 250 euros bem investidos eu chego a 1 milhão em 40 anos. Agora, quer dizer, isto tudo depende do tempo, pois se eu fizer 30 já só são 400 mil, se fizer 20 não vão ser 200, são 100 ou 50, quer dizer, basta fazer as contas. Mas o impacto, como é exponencial, faz de facto diferença, e separar bem isso. Porque se nós separarmos isso, se vier uma crise, como vai vir de certeza de 2008 ou equivalente, ninguém sabe, quer dizer, isto já passou por mortes de presidentes, ataques de bombistas, guerras. Nós não podemos estar à espera que venham só coisas boas, porque aí o melhor até é vender, quer dizer, está tudo tão bem, melhor não pode ficar, não é? O que nós temos de ter é uma estratégia bastante simples, conservadora, na perspectiva de não vou investir o dinheiro que é para amanhã. Aí é que está o conservadorismo. Agora, se o objetivo se é poupar para a reforma, é quase como o conservadorismo levaria-nos a não investir em coisas demasiado estáveis, porque aí teria a perder reforma, teria a poder perder de compra, teria a perder coisas, ou seja, aquela dívida pública, por exemplo, alemã, vemos que não paga a inflação, por isso uma pessoa conservadora está a perder dinheiro. Pronto, em termos de cabaz, não em termos nominal, ou seja, a conta aparece sempre a subir, mas para que é que serve o dinheiro? Para comprar coisas, para concretizar objetivos, e teríamos a perder objetivos, teríamos a perder vida. O valor de 1000 euros hoje é completamente diferente. Exatamente, essa é sempre a questão. Prefere 1000 euros hoje ou 1000 euros daqui a um ano? E depois é esta questão é gira, porque nós há para aí 3 ou 4 anos tínhamos dificuldade em que as pessoas sentissem a inflação. Neste momento já não tens. Neste momento 1000 euros no início do ano já não é a mesma coisa que 1000 euros hoje. E portanto as pessoas já sentem isso efetivamente, e eu acho que também estes momentos de mercado acabam por dizer, pá, desta vez não é menos diferente, isto não vai ficar sempre com a inflação a 0, isto também não vai ficar sempre com a inflação a 10, isto vai tender para a média, e portanto o comportamento que nós devemos assumir é um comportamento relativamente estável. E como o Vítor estava a falar ali há pouco, evitar estas questões das manadas, é tudo para aqui, é tudo para a direita, é tudo para a esquerda, não, pá,
E eu gosto muito do resumo que o Raul faz no fim da parte do investimento, que são os 3 níveis de diversificação, e eu acho que nós temos e eu falo pela experiência que eu tenho no banco, que as pessoas têm uma incapacidade por diversificar temporalmente as poupanças que fazem, que é uma coisa abissal, e portanto só compram quando toda a gente está a dizer que aquilo está muito bom e mais não sei o quê, portanto toda a gente compra aí. Depois, quando está muito mal, toda a gente vende. É sair tudo, é vender tudo, e acabou, nem quero ouvir falar nisso, por amor de Deus. E, portanto, este tipo de comportamento é que eu acho que é o que nós devemos claramente evitar a todo o custo, e por isso é que nós gostamos muito de estar a falar com novas pessoas para tentar passar esta mensagem, mas também não é só um mar de rosas. Isso ficou também aqui patente, que eu acho que é importante. E daí a Acho que é importância um do mar de plano, rosa. não é? Acho que é sempre a dificuldade, várias questões que nos vão apresentando todos os dias. Nós chegamos ao supermercado e temos 100 marcas diferentes de ketchup e não sabemos realmente qual é que é melhor, se nunca não temos É uma mais barata. perspectiva. Ficamos assim um bocadinho assoberbados com toda a escolha que existe. Então, e é num tema que já nos é próximo da comida, todos os dias como. Por isso é um tema que domino muito facilmente. Agora, numa questão de dinheiro e mercados financeiros, etc., que não faz tão parte do nosso dia-a-dia, é fácil sentir realmente muito assoberbado com todas as opções diferentes que existem, com temas que não são assim tão fáceis quanto isso, e com todas estas variações. Por isso, daí aqui um bocadinho esta vossa sugestão que possam ter de encaminhar para um determinado sítio ou alguma fonte que seja um bocadinho melhor, pronto, porque todas as pessoas que entram hoje em dia no Instagram são uns opinadores que têm a melhor solução do mundo. Não há. Isto, no outro dia estávamos noutra sessão e lembrei-me de uma expressão que eu adoro, que é: investir dinheiro é como ver a erva a crescer. É uma seca. É uma seca porque é sempre igual. Não vale a pena inventar a roda, porque é o que é. Os investimentos ao longo do tempo vão-se adaptando às condições de mercado. Nós temos é que ter alguma razoabilidade no prazo de investimento que temos, e se efetivamente nos comprometemos com esse prazo, então a estratégia, se for bem definida, vai acabar por conseguir ter resultados muito, muito significativos. Eu acho que muitas vezes nós também sabotamos as nossas próprias estratégias de investimento pelos erros comportamentais que temos e pelo burburinho todo que ouvimos, e portanto esse também é um problema. Desculpem, se calhar já falei demais, Vítor. Força. Não, disseste bem. Eu só podia complementar que de facto aqui eu acho que o plano funciona bem, não é? Ter um plano escrito com objetivos e procurar algumas fontes de informação mais diferentes daquelas que são o Instagram, não é? Mas o investimento acaba por ser algo simples e algo chato, como disse o Pedro, e bem, porque é manter o rumo, como diz muita gente, não é? É manter o rumo, e aquilo, há uma frase também que é muitas vezes dita, que as ações e este tipo de investimentos é a única coisa que nós compramos caro e que vendemos barato, não é? Portanto, acontece muito isso, nós vamos atrás da manada e tal, e acabamos por tomar decisões muito erradas. Portanto, eu falo com muitas pessoas, com muitos investidores, portanto, a minha relação é com pessoas, e ainda hoje falei com várias que me ligavam assustadas com o ano está a ser muito mau, né? Então o que é que vou fazer? É fazer um reforço. E algumas delas diziam: mas reforçar agora, que isto está tão mal? Pois é, agora que temos que reforçar. Portanto, é basicamente até contrariar um bocadinho os nossos impulsos, né? Desde que a pessoa tenha uma certa disponibilidade financeira, claro, aproveitar um bocadinho estes momentos para fazer um investimento que terá melhores proveitos. Mas Sara, aí é que entra depois a questão da gestão orçamental. Se eu tiver uma gestão orçamental relativamente saudável, o que é que significa? Significa que eu todos os meses eu vou ter alguma parte para ir poupando e para ir alocando em investimento. Porque se eu conseguir fazer esta gestão orçamental, nós o que temos é que estou à espera
estou à espera sempre ou do 14º mês, ou do subsídio de férias, ou do reembolso do IRS, quando chegar aquele dinheiro é que eu vou poupar. E depois, muitas vezes, o que nos acontece é que, quando lá chegarmos, agora já foi para as férias, agora já foi para não sei o quê. E, portanto, essa lógica é que é muito importante de forçar a poupança ao longo como da estavas a dizer, vida. o pay yourself first, não é? É verdade. Há poucas coisas que devemos aprender com o Estado, mas esta é uma delas, ou seja, nunca nos cai na conta o ordenado Exatamente. bruto. Nós fazemos exatamente o mesmo, ou seja, nunca nos cai na conta a poupança. A poupança a cair, sai logo e vai para investimentos. Se nós fizemos isto, quer dizer, o Estado inventou isto, epá, inventou também outras coisas, mas menos boas, mas esta tiro-lhe o chapéu, porque nós recebemos um extrato todos os meses da entidade que nos paga a dizer que recebíamos X e não sei o quê, mas não é nada daquilo que nos aparece, não é? Nós fazemos fazer um bocadinho mesmo, tirar logo para a poupança. Mais questões? Uma pergunta. Queria perguntar, por favor, tipo, se tem um website tipo fidedigno assim onde podemos estudar mais e ter assim mais conhecimento sobre isso, tipo. Azar, certo? Eu falei há pouco num site que é o www.todoscontam. Todos contam. Uhum. Deixa-me lá pôr. Onde é que está o bate-pato? Desculpem, que ando aqui à procura disto. www.todoscontam.pt. Pronto, esta é uma das. Boa, Sara, obrigado. Depois temos a informação também do próprio Banco de Portugal, mais do ponto de vista de instituições bancárias, e do lado da CMVM, Comissão de Mercados de Valores Mobiliários, do ponto de vista das sociedades financeiras que podem prestar serviços de investimento serviço de intermediação financeira a investidores, onde tem muitos alertas. Quer no Banco de Portugal tem muitos alertas sobre atividades maliciosas no que toca à utilização de meios de pagamento, e na CMVM há muitas fraudes ou entidades que se apresentam como fornecedora de serviços financeiros, mas que na realidade têm agendas por trás fraudulentas e, portanto, é importante aqui, eu acho sempre, não há fontes muito, pessoas que se atravessem muito na parte dos investimentos, e nós aqui também com esta parte da literacia financeira somos muito diferentes do que se costuma ouvir, porque bater na poupança e no planeamento já há muita gente a fazer isso bem. Na parte dos investimentos, como é uma parte mais regulada e mais difícil, pronto, também exige um bocadinho mais de trabalho, porque é um supermercado muito grande, como a Sara dizia, só em fundos de investimento existem 170 mil fundos na Bloomberg, mais empresas, quer dizer, fundos que não estão regulados, quer dizer, isto é um mundo. E aí é importante estas regras muito simples, vocês começarem a tomar atenção, por exemplo, o que é que são os ETFs, qual é que é num PPR que estejam, ou que já tenham, ou que a vossa família já tem, quais é que são as alocações de classes de ativos, em que é que investem. Mas isto é tudo um trabalho que demora, exatamente, os custos, ler bem aquelas fichas, isto comparar, olha, este produto este ano fez X, quanto é que fez um índice conhecido, e é muito simples verem os índices conhecidos. Nesta apresentação tínhamos o MSCI World e o S&P para ações, para obrigações existem também alguns outros, menos, mas existem. Mas este conhecimento também toma o seu tempo e é bom que o façamos também para nos sentirmos confortáveis, e é um processo. E aí cabe-nos um bocadinho a nós também termos noção onde é que metemos o dinheiro. Quer dizer, demoramos tanto tempo a ganhá-lo, custa-nos, sai-nos do pelo a poupá-lo, e depois damos-lo assim à guarda de qualquer um, sem grande... Não perdemos tempo a olhá-lo, para onde é que o estamos a colocar. Isso é importante, eu acho. Precisamente. É isso. Mas não há tantas fontes ou
ou ninguém vos vai dizer para pôr o dinheiro aqui ou ali, a não ser que, pronto, que tenha algum interesse comercial nisso, porque são atividades altamente reguladas, cada vez mais. É importante Sim, também aí. ler livros, há livros muito bons, não é? Para começar a investir e um livro engraçado desta área, eu acho, para iniciantes é O Pai Rico, Pai Pobre. Depois avançar para o Intelligence Investor também, são livros muito interessantes para começar. E Um de pequeno fácil livro leitura. do investidor também, já agora, que é do John Bogle, que é um livro também muito interessante. Obrigada. Qual é que foi esse outro que Um disse? pequeno livro do investidor, John Bogle. The Little Book of Common Sense Investing, for English. livro Podem deixar por simples. escrito o nome dos 3 livros, por favor? O Pai Rico e o Pai Pobre, e eram mais 2. Sim, eu posso escrever, sim. Mais Obrigado. questões, não sei se têm. Eu tenho uma questão sobre o reserva de emergência, que Uhum. os juros aqui em Portugal não são baixíssimos, né? És da origem brasileira. Pois, Sim, comparado sim, com o sim, Brasil, não é? Eu não comparo com Sim, o Brasil na comparado graça. Sim, força, desculpa E interromper. não, e é isso. Qual desses comentaram o depósito a prazo e Eu sobre os os depósitos a prazo, deixa-me dizer-vos uma coisa. O depósito a prazo, do ponto de vista prático, não deve ser escolhido pelo depósito a prazo que paga mais. Porque do ponto de vista prático, o que nós procuramos é encontrar uma instituição financeira a qual eu entrego o dinheiro para fazer um depósito e depois me devolva. E, portanto, claramente, se eu tiver uma instituição financeira que está a pagar 4% e as outras todas estão a pagar 0,5%, alguma coisa de errado se passa com aquela instituição financeira. E, portanto, quando eu faço um depósito a prazo, em que o objetivo é ter um investimento de muito curto prazo, não é? Sempre disponível, o que eu tenho que ter a certeza é a rapidez no acesso ao dinheiro e depois tentar ter aqui uma boa remuneração, mas também tem que ter uma boa instituição por trás, que é uma parte dos meus recursos que têm que estar sempre disponíveis e que não posso estar aqui a inventar, não é? E, portanto, essa parte é algo que eu acho que é muito importante ter noção. Havia um gestor de uma carteira do banco que dizia assim, eu escolho sempre os meus depósitos a prazo pelo que paga menos. Parece um contrassenso, mas é efetivamente, do ponto de vista dele, eu quero aquela instituição financeira que mais seguranças me dá, porque se eu precisar de liquidez, é nos depósitos a prazo que eu vou atuar. E, portanto, esta é uma questão. Desde já vos digo, os depósitos a prazo já existem há dezenas, centenas de anos, nunca ninguém ficou rico com depósitos a prazo. Está bem? Portanto, é só para vos dizer. Nunca ninguém ficou rico com depósitos a prazo. Portanto, tirem daí o cavalinho da chuva. Acho que são uma boa ferramenta pelo facto de estarem agarrados. Mesmo no Brasil. Porque depois é assim, no depósito a prazo, se paga 10%. Claro, se paga 10%, provavelmente a inflação está a 12% ou 13%. Portanto, se calhar posso fixar uma taxa durante 1 ano ou 2 e depois a inflação começa a descer e eu consegui fazer ali um ganho real, mas se fizer isto a 20 ou 30 anos não vou ficar rico, de certeza absoluta, porque algumas vezes vou ganhar e outras vou perder. Os certificados da Forro, nesse aspecto, à partida, começarão a dar taxas mais, agora neste processo de subida de taxas. Certo. E a liquidez também é simpática. Ainda para mais, é simpática, só tem os 3 meses e, portanto, a indexação à Euribor a 3 meses, o que é que pressupõe? Pressupõe uma manutenção da remuneração por 3 meses, portanto, está relativamente próxima do mercado, não está muito longe. Se fosse 1 ano, a Euribor a 1 ano, pronto, o ajuste demorava mais tempo a acontecer, mas com este tipo de ferramentas, era aquilo que eu dizia há bocado à Sara,
começar a juntar num depósito a prazozinho qualquer, depois conseguir juntar, começar a juntar no certificado de aforro e depois, a partir do momento em que eu já tenho alguma resiliência financeira, olhar para o tema do investimento à séria e começar com um plano real e concretizável e começar a passar alguns destes recursos para o longo prazo, porque é lá que também a gente precisa de muito crescimento da nossa capacidade financeira. Não sei se há mais questões. Se alguém tem mais alguma questão para finalizarmos. Já está aqui a chegar ao nosso... Comprometemos-nos aqui com as 8, mais ou menos. Eu, entretanto, coloquei aí, só para explicar o que eu coloquei aqui, este link da CMVM faz alguns alertas aos investidores e depois, no que toca ao Banco de Portugal, tem uma parte da atividade autorizada de meios de pagamento e depois tem uma parte da atividade não autorizada. Mas dediquem-se mais a ler os livros do que propriamente estes links, porque os livros eu acho que trazem bastante mais valor acrescentado. Estejam só sobre aviso. Por isso, se não há mais questões, se calhar, Sara, finalizávamos. Foi um Sim, gosto força. estarmos cá com vocês, conhecer-vos a todos um bocadinho. Foi Espero muito que também tenham gostado. Qualquer dúvida ou qualquer coisa pela Sara também podemos esclarecer, se for caso disso, estejam à vontade. E pronto, iniciem-se neste processo, que já sabem que a melhor altura para investir é hoje. Espero que isso tenha ficado claro. Investir e poupar. Exatamente. Exato. Primeiro, isto é tudo um processo. É ontem. Primeiro, definir objetivos, não é? Para que é que nós queremos o dinheiro? Fazer o planeamento lá de casa, comprometermos com uma poupança, meter esta poupança lá para cima, como o Estado faz ao nosso salário, e dessa poupança perceber o que é curto, médio e longo prazo e alocar nos tipos de investimentos e meter isto a funcionar só e esquecer um bocadinho se há guerra na Ucrânia, ou infelizmente, mas quer dizer, esses temas vão sempre haver imensos e é aí que está o risco e daí é que vem o retorno. Ainda bem que há risco, porque senão era uma uma bolha, não havia sustentabilidade nenhuma. Nós somos pagos por aguentarmos isto e pronto, mas tivemos a nossa liquidez alocada e o plano bem feito, não tem como falharmos. Muito obrigada pela partilha, foi muito bom. Depois puderem partilhar connosco a gravação para os colegas que não tiveram a oportunidade de participar hoje. Muito bem. Sim. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Deus, Obrigada. bom dia. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Obrigado.